A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre propósito dos dons ministeriais. Estamos na terceira parte. E esse vídeo nós vamos falar sobre a edificação do corpo de Cristo. Nós já falamos sobre o aperfeiçoamento dos santos. Os dons ministeriais são usados como ferramentas para aperfeiçoar os santos, fazer com que todos os santos, todos aqueles que fazem parte da igreja ativa, viva hoje, sejam aperfeiçoados e desenvolvam seus dons, seus talentos. Também nós falamos sobre o segundo propósito dos dons ministeriais, são a obra do ministério. A obra do ministério são esses 5 ministérios que nós já falamos: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres. E esses ministérios devem ter liberdade na igreja para que ele desenvolva a sua obra para a edificação do corpo de Cristo. Ele tem que ter liberdade na igreja local, na igreja, para que todo o corpo seja edificado. E agora nós vamos falar sobre o terceiro propósito, que é edificação do corpo de Cristo. Edificação. Quando nós falamos de edificação, é uma palavra que indica o quê? Edificação indica uma forma contínua e espiritual. Contínua significa constante, sem interrupção. Assim como um prédio precisa de pessoas que trabalham cada um com a sua profissão e trabalham de uma forma constante, perseverante, até terminar esse edifício, também nós, como igreja, precisamos estar colocando à disposição os nossos dons ministeriais ou espirituais para edificar a igreja, o corpo de Cristo, o templo onde habita Deus. Então, é uma edificação contínua e espiritual. Nós devemos começar e terminar. E este nosso Deus é que no Espírito Santo é que administra. Os dons ministeriais são homens dons que Deus dá à igreja para edificar o corpo de Cristo. Para edificar o corpo de Cristo, para edificar o templo de Deus. Então e os dons espirituais são aqueles que auxiliam esses 5 dons ministeriais, e todos têm esses dons espirituais. Então, esses dons, a palavra edificar, então, indica uma edificação contínua, sem interrupção, constante. O nosso Deus é constante e Ele trabalha na nossa vida de uma forma constante para que possamos desenvolver nossos ministérios, nossos dons, de uma forma constante, sem nenhuma interrupção. E é espiritual. Por que espiritual? Porque é orientado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que coloca cada um de nós para construir este edifício ou para edificar o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos dá dons, nos dá ministérios e coloca cada um de nós no lugar certo para estarmos construindo esse edifício. A igreja, então, é um edifício em construção. Deus começou uma boa obra nos nossos corações e há de aperfeiçoá-la. E conforme aqueles que têm os seus dons, seus ministérios, se dispuserem a trabalhar nesta obra, usando seus dons como ferramentas, então esse templo está sendo construído. Quando terminará este templo?
Quando terminará a edificação do corpo de Cristo? Nós aqui na terra, a igreja aqui na terra, é que devem ser despertadas para fazer a obra do Senhor, dirigidas pelo Espírito Santo, usando os dons espirituais, os dons ministeriais, para terminar esta obra, concluir esta obra. Quando tiver terminada esta obra, o corpo de Cristo tiver maduro, completo, em harmonia com a cabeça, então o Senhor Jesus, que é o cabeça, vem e se une para sempre com o corpo de Cristo. E nós seremos, então, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja é um edifício em construção. Você é a igreja, você é um edifício em construção. Você é uma pedra viva nesse edifício. E então devemos estar dando continuidade naquilo que o Senhor colocou nos nossos corações com os nossos dons. A construção de edifício indica, então, trabalho. E esse trabalho, então, como nós já falamos, é o feito pelos ministérios. Esse trabalho é feito pelos ministérios. Os dons foram dados à igreja para que a igreja, através de seus membros ativos, use esses dons espirituais e ministeriais como ferramentas para edificação e desenvolvimento da igreja. Então, nós somos usados para edificação e para desenvolvimento da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo, sendo Jesus o cabeça. É dele que vem a direção, é dele que vem a orientação, é ele que coloca cada um de nós no lugar certo no corpo de Cristo. Então, a figura edifício e templo tem uma finalidade específica, que é falar do crescimento e da unidade da igreja. Então, não somente crescimento, mas da unidade da igreja. Imagina um corpo, uma pessoa que tem o seu corpo crescido, ele cresceu e ela se tornou uma pessoa adulta, tanto emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas. Então, ela cresceu em todas as áreas. Então, o crescimento é importante, mas a unidade nesse crescimento é importante também. E é isto que Deus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Esses dons servem para edificação e para a unidade, isto é, todos os dons, todos os ministérios convergem em Jesus, que é o cabeça, que é a palavra de Deus revelada, e então tenham unidade. Quando Jesus, o cabeça, dá uma ordem a um dos membros a respeito de algo espiritual e eterno, um desses membros tem um dom específico. Então, essa unidade funciona da seguinte maneira: todos os dons, outros dons, vão estar em sintonia para que aquela revelação recebida a um dos membros venha acontecer de uma forma harmoniosa, em unidade uns com os outros e unidade com o cabeça também. Então, é necessário crescer, sim, mas em unidade, como se todos fossem um só. Todos é a figura do corpo de Cristo. É a figura do corpo de Cristo. Todos os membros conscientes do seu dom, conscientes do seu ministério, é racional,
não é religioso. Não estou falando de títulos, não estou falando de uma função eclesiástica, mas estamos falando sobre dons ministeriais, dons ministeriais dado por Cristo, homens dons, e dons espirituais dado pelo Espírito Santo. Então, para que seja edificado o corpo de Cristo, né? Então, nós vivemos para isso. Você quer que Jesus volte logo? Você quer viver a plenitude do Espírito? Então, desenvolva os seus dons, seus talentos. Faça a sua parte. Em primeiro lugar, e a partir de você, outras pessoas vão estar se envolvendo, despertando e vão estar também crescendo a ponto de também cada um fazer a sua parte e edificar uns aos outros em Cristo. Para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.